Entrevista. Situação financeira de Minas é crítica. A situação financeira do estado de Minas Gerais, que já era crítica, se agravou ainda mais nos últimos meses e o funcionamento de diversos setores está ameaçado. Professores da rede estadual ameaçam entrar em greve. A saúde está a receber os valores devidos e a segurança pública também sofre com os problemas que vêm se arrastando há meses. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, que também é diretor da Associação Mineira de Municípios. Em primeiro lugar, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sandro. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola, de Andradas e da região toda. Um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Prazer é nosso, Rodrigo. Seja bem-vindo ao retorno aqui, não é, ao vivo aqui no Jornal da Cidade. Rodrigo, eu até falei para você, não é, antes da entrevista, olha, Rodrigo, você vai lá como diretor da MM. É porque normalmente, claro, você vem aqui como prefeito e tudo mais, só que hoje o nosso assunto, ele é muito mais amplo do que Andradas. Ele se refere aos 853 municípios mineiros e as notícias que você tem nos enviado, Rodrigo, nas últimas semanas, nós temos reproduzido aqui, e o ouvinte da Rádio Vinícola, ele está com o cabelo em pé. O que está acontecendo, Rodrigo? Sandro, a gente hoje está constatando que o Estado está num grande desequilíbrio fiscal, né? Ou seja, o Estado hoje ele gasta mais do que ele arrecada. Esse déficit ele era de 2 bilhões aí lá no ano de 2015, subiu para 8, está se mantendo entre 8 e 10 nos últimos 2 anos. Então isso é assustador, porque considerando que o Estado ele tem uma receita média de 90 bilhões ano, e se ele tem um déficit de 10, é mais de 10% da receita dele. Então isso é uma bola de neve que vai, né, se montando. E a Associação Mineira de Municípios hoje ela desenvolve um trabalho de protagonismo muito grande, que é fazer o enfrentamento dessa dificuldade. Nós sabemos que o Estado ele também é vítima de um sistema federativo desleal, que fica lá 55% dos recursos na mão do governo federal, 25% na mão do Estado e 20% na mão dos municípios. A gente teve algumas conquistas nos últimos anos. O que acontece com isso? O Estado ele acaba ficando estrangulado, porque hoje o Estado ele tem uma folha de pagamento muito grande, e isso tem comprometido muito os trabalhos realizados, além da Previdência do Estado, que também tem apresentado déficits aí astronômicos que têm prejudicado muito o funcionamento. E o que o Estado está fazendo com isso? Ele está deixando de repassar o recurso aos municípios, está deixando de repassar o recurso aos hospitais, está deixando de repassar o recurso aos consórcios de saúde. Eu também sou presidente do CISUL, SAMU, que é o consórcio de saúde do sul de Minas. Nós estamos sem receber os recursos do SAMU desde o mês de julho. Então, considerando que é um consórcio de urgência e emergência, né, que atende pessoas em risco de morte, né, qualquer atraso a pessoa pode perder a vida, e é um consórcio que funciona desde fevereiro de 2015, a gente foi se mantendo com os recursos que a gente tinha, cobrando o governo. Estamos chegando ao extremo dessa semana, se a gente não tiver o pagamento de pelo menos um dos meses atrasado, entrar na justiça pedindo bloqueio de recurso do governo do estado, porque senão nós não temos dinheiro para pagar os funcionários do SAMU esse mês de dezembro, agora a folha de pagamento. Então, assim, é uma situação, né? Nós tivemos a notícia do Hospital de Diamantina fechando as portas. Hoje, pelo diagnóstico feito pela MM, nós temos aí pelo menos a metade dos municípios do estado de Minas Gerais não tem condições de pagar o 13º salário do funcionalismo. E o governo do estado já anunciou que não tem condições de pagar, né? Se pagar alguma coisa esse ano vai ser parte do 13º, que o restante será pago com o recurso do IPVA e parcelado a partir de janeiro. Hoje o governo do estado ele deve mais de 6 bilhões aos municípios e às instituições de saúde da parte da saúde. E muitos desses recursos são recursos federais que vieram para o caixa do estado, o estado reteve esse recurso e não repassou, né? Só um exemplo para as pessoas ter mais ou menos uma dimensão.
Para Andradas, o Estado deve hoje quase 2 milhões na área da saúde. É medicamento que não chega, é atendimento que não é feito, é fornecedor que não fornece mais porque o Estado não efetuou o pagamento, laboratórios que não estão atendendo mais porque os pagamentos não estão sendo feitos. E para a Santa Casa de Andradas, que já vem enfrentando essas inúmeras dificuldades, é quase R$1 milhão que o Estado deve. Então, assim, para uma instituição que já tem um déficit, que já tem uma dívida, agora sobrecarregar mais um atraso dessa monta, isso compromete demais o atendimento. Eu falo que teremos um ano negro pela frente. 2018 se apresenta como um ano de muitas dificuldades, não porque os prefeitos não estejam fazendo a sua parte. Dentro do trabalho, eu participei de 10 reuniões da Associação Mineira de Municípios nas 10 regiões diferentes do estado. Nós fomos do sul ao norte do estado, Triângulo Mineiro, Vale de Jequitinhonha, Zona da Mata. E a constatação é, os prefeitos cortaram despesa, diminuíram o funcionário, diminuíram, né, os gastos aí habituais, porém a carga do Estado está sobrando para as prefeituras. O transporte escolar dos alunos do Estado deveria ser feito para o Estado. O Estado faz um convênio com a gente, dou exemplo de Andradas porque é o valor que eu tenho, né? Passa em torno aí de R$400 mil por ano para a gente fazer o transporte dos alunos. Isso custa mais de R$1 milhão para a gente. Mas mesmo assim, esse ano o governo pagou só 2 parcelas. Ele divide o 400 mil em 8 parcelas e esse ano até agora passou só 2. Então, estão devendo aí 6 parcelas do transporte escolar. Aí tem prefeito falando assim, eu vou cortar. Já notifiquei o Estado e eu vou cortar a partir de janeiro do ano que vem. Não dou mais transporte para o aluno do Estado. A gente avaliou essa possibilidade, mas como isso, alguns prefeitos têm argumentado, como que eu vou cortar o transporte? O Estado não vai vir aqui pôr o transporte para trazer o aluno da zona rural. Quem vai ser prejudicado é o cidadão que mora aqui. Então, se a gente já passou por esse período, vamos passar mais um ano para ver o que acontece. Então, assim, o Estado já não está num colapso total, porque os prefeitos ainda não jogaram a toalha, ainda estão tentando fazer o que está ao alcance dos prefeitos. E isso tudo que você citou, Rodrigo, uma explanação assim que é estarrecedora. Tem ainda a questão da segurança pública, né? Nós sabemos que a segurança pública, muitas vezes, se o prefeito não ajudava, a polícia militar e civil param. Sim, até outro dia eu tive acesso a uma notícia que o prefeito de Itajubá decidiu cancelar todos os convênios com o Estado, né? Cancelar a polícia, cancelar tudo. Eu te falo hoje que se a prefeitura deixar de manter os funcionários que tem dentro da delegacia de polícia civil, deixar de fazer manutenção dos veículos, deixar de pôr gasolina quando o Estado não tem licitação ou quando não tem disponibilidade de combustível, deixar de fazer todo esse arcabouço que o município assume hoje, a gente fecha a delegacia de polícia, a gente fecha até a atuação das polícias no nosso município. Então isso é muito sério. Os prefeitos estão estudando fazer um movimento, devolver os convênios do Estado. Eu sou uma voz distoante disso. Eu acho que o caminho não é esse, porque nós temos que nos manifestar, nós temos que cobrar o Estado, sim, mas nós não podemos deixar de atender o cidadão, né? O cidadão que vai ser prejudicado com tudo isso, né? Embora o cidadão tenha que avaliar a eleição e saber escolher um governador, porque a consequência de uma gestão estadual que tenha um desalinhamento com a questão municipalista recai no que vem recaindo hoje. E o que eu considero mais grave hoje é a falta de comunicação do governo com os municípios. Fazem 2 semanas que o governo não repassa o ICMS. O ICMS é um imposto que qualquer movimentação que você faz dentro do estado, comercial ou de produção, esse imposto ele incide sobre a gasolina, né, sobre o café, sobre diversos produtos. E por lei, 25% desse ICMS é dos municípios. E os outros 75% é do Estado. Então o Estado arrecada os 100% e repassa toda terça-feira os 25% que ele arrecadou. Como que é dividido isso? Pela quantidade de nota fiscal que o município emite, é a cota parte dele no ICMS. Mas esse dinheiro não é do Estado.
Então não é o governador X está dando, não. Esse dinheiro, por lei, ele já é do município. Ele tem previsão no Código Tributário e Constitucional que ele é do município. O governo simplesmente está ficando com esse dinheiro e repassando 15, 20 dias depois. Então você considera um prefeito que ele tem que pagar a folha no quinto dia útil. Ele tem os compromissos com os hospitais, ele tem os compromissos com N situações. Aí, ou seja, se o prefeito não repassar o dinheiro no dia 20, a Câmara Municipal tem um recurso que os vereadores têm para sua parte legislativa que vem do Executivo. Se eu não repassar o dinheiro no dia 20 de cada mês, eu sou cassado. Eu sou cassado do meu mandato. E o governo não está repassando uma questão constitucional aos municípios, parece que nem para a Assembleia Legislativa já tem 2 meses e não acontece nada. E não conversa, e não fala qual que é a perspectiva. Porque assim, se você for olhar para o panorama federal hoje, por pior que a gente esteja vendo as questões de corrupção, o governo federal está comunicando e está falando assim, nós vamos fazer a reforma trabalhista por causa disso. Nós estamos propondo a reforma da Previdência por causa disso. Se vai ser aprovado ou não é outro fator, mas nós estamos enxergando um panorama que tem um governo que está olhando o futuro e está pelo menos tentando fazer alguma coisa. O que a gente não está vendo hoje em Minas Gerais. Nós não estamos vendo o governador chamar os prefeitos e falar assim, gente, a situação é essa. E nós vamos ter que fazer isso e isso para mudar essa situação. Eu falo assim, que isso é uma questão de respeito com a sociedade. Em agosto de 2015, nós fizemos uma coletiva de imprensa aqui na prefeitura e eu falei para toda a população, a situação do município é esta. E nós vamos ter que tomar essas medidas. E graças a Deus hoje nós estamos num cenário completamente diferente do que estávamos em agosto de 2015, mas nós estamos sentindo o reflexo do Estado que acaba repercutindo aqui no dia a dia da administração. Então eu vejo muito isso, a falta de comunicação, a falta de ouvir. Nós tivemos 10 encontros da Associação Mineira de Municípios. Nós não tivemos em nenhum desses encontros um secretário do governo para sentar na mesa e discutir com a gente. Talvez eles tenham razão, mas não fala com a gente. Então isso é um dificultador que nós estamos encontrando. A questão do SAMU não é só o SAMU do sul de Minas, todos os SAMUs estão em atraso e a gente está assim, é uma situação preocupante que enquanto hoje presidente do SAMU, enquanto prefeito, enquanto membro da Associação Mineira do município, eu acredito que dentro de 6 meses, se nada for feito, 50% dos hospitais de Minas Gerais vão fechar a porta. E já não vai ser uma mera possibilidade. Não, isso é uma questão real. Concreta. Uma questão real. Então, assim, e para onde que vão os nossos pacientes? E para onde que vão, né? Então, ou seja, alguma coisa precisa ser feita. E para onde que vai o nosso dinheiro? Porque nós temos aí milhões de mineiros trabalhando, produzindo, nós temos milhares de empresas, nós temos uma economia fortíssima em todo o estado, o dinheiro entra no bolso do governo, o governo federal repassa, o governo estadual arrecada. E você falou, Rodrigo, de um déficit que de 2 bilhões para 2015 passou-se para 8 bilhões atualmente. Aí eu me pergunto, é inocência na hora de administrar o Estado por parte do nosso governador, o Fernando Pimentel? É má gestão mesmo, ou seja, ele não está preparado para o cargo? É um pouco de tudo isso junto e misturado? Qual que é a sua análise sobre isso? Olha, Sandro, a dificuldade de fazer uma avaliação disso, eu enquanto prefeito de uma cidade de 40 mil habitantes, enquanto Associação Mineira, é muito grande porque a gente não tem acesso ao que de fato está acontecendo. Administrar, como você falou, é um estado rico, o estado de Minas Gerais extenso, com uma diversidade produtiva, porém um estado também de uma dificuldade muito grande de se governar, porque é um estado que eu diria que ele é a síntese do Brasil. Ele vai de um sul e de um triângulo mineiro que tem uma capacidade produtiva, como no caso do Brasil é o sul e o sudeste, a um norte de Minas, a um vale de Jequitinhonha, que tem uma situação grave de seca, de pobreza, né, de situações de IDH crítico. Então, ou seja, o governo ele tem que ter uma dinâmica, né? Ele tem que fazer o Estado produzir, e isso ele tem que usar as estratégias dele para fazer com que o Estado movimente. Agora, é um exemplo, eu acredito que assim, o que a gente procura fazer na prefeitura, o que você em casa faz como pai de família, é o seguinte: se eu ganhei R$1.000, a despesa desse mês vai ter que caber
dentro daquilo que eu ganhei. Vai ter que ser 999. Sim, então, ou seja, tem que chegar um momento, não vai ter como dar reajuste, vai ter que chamar as classes e é melhor não ter reajuste e receber em dia do que ter reajuste e parcelar o salário em 3, do que não receber o 13º. Então, acho que é esse tipo de conversa que a gente tem que ter, né? Todos os anos aqui na prefeitura, nós nunca demos o reajuste que o sindicato pediu, porque nós inviabilizaríamos a administração se a gente fizesse dessa maneira. Mas a gente procurou dar aquilo que estava dentro das possibilidades do município. Então, eu vejo o seguinte, a gente é surpreendido, porque a receita oscila de acordo com a economia, se a economia está aquecida ou não está aquecida. Mas, esse mês o negócio não foi bom, então eu já tenho que segurar para o mês que vem. E a administração é como separar um trem, né? O trem ele é lento, para você conseguir voltar ele, reduzir para não atropelar alguém, você tem que começar a frear a 2 km, né? Porque senão você vai matar alguém. A administração pública não é diferente disso, é uma máquina gigantesca, tem funcionário, né? Para você demitir um funcionário, você tem rescisão. Se é concursado, é mais complicado. Mas o Estado já decretou calamidade financeira, já tem quase 2 anos. Então, pelo menos alguma coisa, um plano de ação teria que ter sido apresentado. Então, o que eu, hoje, a minha crítica a conduta do governo é no sentido da falta de comunicação e na falta de um plano, de falar assim, vai ser assim, é dessa forma que as coisas vão acontecer e a gente vai ter que delinear, vai ter que caber dentro disso aí. É uma questão, estamos passando por esse momento, estamos passando por isso. Eu acho que a população, os prefeitos vão compreender. O que não dá é para a gente ter, por exemplo, hoje o Estado nessa situação que está, salvo engano, criou-se 6 novas secretarias de Estado. Então, ou seja, se eu estou no momento de crise, a gente precisa reduzir, não aumentar. Eu só posso aumentar se eu tiver aumento de receita, incremento de tudo isso. Então, assim, a gente vê um contrassenso nesse sentido. Agora, eu particularmente, hoje, Sandro, nós não estamos pedindo para o governo nada além daquilo que é direito dos municípios. Porque antes a gente ia pedir verba, a gente ia pedir um recurso extra. Hoje nós estamos pedindo para o governo pagar em dia o que é direito nosso. Que é o ICMS, que é o convênio da educação, que é o convênio da saúde. Então nós não estamos pedindo nada além daquilo que é direito. E a Associação Mineira, nós vamos ter um movimento agora na quinta-feira em Belo Horizonte. Estão sendo convocados todos os prefeitos do estado para estar em Belo Horizonte no dia 7, na quinta-feira, às 14 horas na Assembleia Legislativa. Nós vamos fazer um movimento dos prefeitos de Minas, porque a situação não pode continuar desse jeito. É um movimento organizado pela AMM? Isso, esse movimento é organizado pela AMM. Só para você ter um panorama, no último dia 22, nós estivemos em Brasília, procurando algumas conquistas. E nós conseguimos. O presidente da República vai distribuir 2 bilhões aos municípios. Então, para Andradas, representa 521 mil na nossa conta no dia 8, a mais do que estava previsto. Então, foi uma conquista que nós tivemos. Nós fizemos uma pressão dentro do Congresso Nacional, onde foi alterado a lei da CEFEM. A CEFEM é a contribuição que as mineradoras elas pagam ao Estado para poder explorar o minério. Então, o minério de ferro, ouro, pedras preciosas, toda a mineração em si tem como se fosse um royalty da CEFEM que é paga ao Estado e aos municípios onde acontece a mineração. Então, no caso nossa mineração aqui é muito pouca, a areia é alguma coisa muito pouca. Porém, no contexto do Estado, isso vai representar 3 bi a mais o ano que vem na conta do Estado, porque vai passar a alíquota de 2% da receita líquida para 3,5% da receita bruta das mineradoras. Então isso vai representar, foi uma grande conquista que nós tivemos, e tem outros trâmites. A Anastasia esteve na última reunião da AMM que aconteceu na sexta-feira em Guimarães, e o Senado Federal aprovou mais um recurso de 1% para os municípios para ser pago em setembro. Então, se isso passar pela Câmara dos Deputados, em setembro do ano que vem, para a população ter uma dimensão, para Andradas representa 1 milhão a mais de aporte financeiro. Então, essa é uma forma de ir melhorando o Pacto Federativo, de ir auxiliando as receitas. Então, no âmbito federal,
não estou aqui defendendo governo nenhum, eu estou dizendo das conquistas que, enquanto municipalismo, nós estamos tendo. Eu tenho acompanhado o ISS do cartão de crédito, né? Hoje, até o dia 31 de dezembro, você passa o seu cartão de crédito em qualquer lugar do Brasil e isso vai lá para Barueri. O imposto do cartão de crédito nosso, do cartão de débito, vai para Barueri. A partir de janeiro, ele vai ficar no município onde ele foi usado. Então, se eu sou de Andradas, eu usei o meu cartão de crédito em São Paulo, ele vai tributar para São Paulo. A pessoa de São Paulo que vem aqui em Andradas comprar vinho, vem num restaurante e tal, e passou o cartão de crédito aqui, o imposto do cartão de crédito dele vai ficar em Andradas. Então, isso representa também para o nosso município cerca de 700 mil a mais no ano no nosso orçamento. Então, são conquistas que vão melhorando, incrementando a receita dos municípios, que era injusto antes, né? Então, assim, tem um longo caminho pela frente, mas a Associação Mineira de Municípios ela fez muito até aqui. E eu te falo que o presidente atual ele é prefeito de uma cidade que chama Moema. Essa cidade tem 7 mil habitantes, está ali do lado de Divinópolis, de Bom Despacho. E o que é muito interessante é que o Gilvan ele consegue enxergar essa dificuldade que os prefeitos das pequenas cidades passam, né? E por isso que está sendo tão efetivo o trabalho da Associação Mineira de Municípios de maio para cá. É um trabalho aí que fabuloso, está fazendo a diferença e está sendo a voz dos municípios perante o governo do estado. Nós conversamos com o prefeito Rodrigo Lopes, prefeito de Andradas, e que hoje esteve aqui mais propriamente como diretor da MM. Desejar a você, Rodrigo, então na próxima quinta-feira, boa sorte, né, uma boa viagem à nossa capital, que lá realmente se faça um movimento sério e que os prefeitos se façam ouvir. Com certeza, Sandro. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, agradeço o seu Domingos, a Carol, todos os funcionários aqui da rádio, e estamos aqui fazendo nosso trabalho em busca de alternativas e acredito, né, que teremos sim muitas conquistas pela frente. Acredito que até o final do ano a gente vem aqui para fazer um balanço e deixar uma mensagem enquanto prefeito do nosso município, mas desde já eu agradeço a toda a população por mais esse ano aí de confiança no nosso trabalho. Jornal da Cidade.